Boa tarde, sejam bem-vindos ao arranque deste segundo dia do Festival Literário de Viseu, o Tinto no Branco. E hoje, no arranque deste segundo dia, vamos falar com Dionísio Vilamaior, é o autor de Orfeu Sem Mim, um livro de poesia, portanto temos aqui muito que falar sobre este seu livro, que foi Prémio de Poesia Joaquim Pessoa. Apresentando também o Dionísio Vilamaior, é professor universitário, doutorado especializado em literatura portuguesa, estudos literários, em representações artísticas também, uma longa carreira académica em várias universidades portuguesas, europeias, brasileiras também, uma vasta obra também de crítica literária, especialista em Fernando Pessoa, diz-se que o poeta maior de Portugal. Dionísio, bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, agradeço o convite para estar presente. É um prazer estar aqui. Estamos também a jogar em casa, de alguma maneira, aqui em Viseu. E também por isso estamos a jogar em casa a vários níveis, não só em Viseu, como também na companhia aqui, obviamente, de um vinho da terra, não é? O chão da quinta, neste caso aqui, um monocasta Touriga Nacional, que nos vai acompanhar. Já são 3 da tarde, portanto já é uma ótima altura para ir provando este vinho. Vamos falar do livro, então. Este Orfeu Sem Mim é o quê? É um livro de poesia? Pode dizer-se que é sobre o amor? Sim, basicamente, enfim, a linha central a linha temática central do livro é precisamente a temática amorosa, não é? Enfim, com tudo o que essa temática envolve, eu procurei dividir, enfim, num amplo trabalho de reflexão, de investigação, de escrita, porque há de facto a ideia de que, às vezes, subjaz a ideia de que a poesia é uma coisa que vem da musa e, enfim. Não, escrever poesia, boa poesia, pelo menos, implica muita reflexão, implica uma capacidade de renomear, de saber renomear o real, de encontrar novos campos semânticos, de selecionar. A poesia é uma arte de subtração, de seleção, de depuração da linguagem. E o que eu procurei fundamentalmente aqui foi seguir uma escolha que eu previamente defini logo, foi precisamente o amor. É uma temática com a qual, aliás, que eu trabalho já amplamente há largos anos com os meus alunos na universidade, porque, enfim, é uma temática muito interessante, diz-nos, enfim, a todos um pouco que seja, e procurei desenvolver, sem cair na repetição de ideias, num ramo, digamos assim, da linguagem, procurei amplificar essa temática, procurando, enfim, tentando desenvolver as várias colorações do amor. Sim, que é um sentimento vastíssimo. Exatamente. E que nos provoca sentimentos da alegria à tristeza. Exato. Mais profunda. Exatamente. E procurei, seguindo também um percurso, e também por isso, aliás, eu intitulei o livro Orfeu Sem Mim. Obviamente este livro traz muita plurissignificação. Desculpa, o título é plurissignificativo, porque de facto não vou naturalmente dizer aquilo que eu penso. Não é isso que me cabe, claro. Portanto, não me cabe a mim essa tarefa, mas procurei desenvolver e percorrer os vários caminhos do processo amoroso. Procurei trabalhar e refletir e, enfim, passar ao ato poético o momento, o subtexto, aliás, da sedução, o encantamento, a beleza, o sexo, a sexualidade, o erotismo, a passagem inexorável do tempo, a morte dos sentimentos, o ciúme. Portanto, cada poema em si enfim, cada poema, e posso dizer que tive muitíssimo trabalho
na escrita de cada um desses poemas. Deixa-me- Basicamente, cada um deles é um tema. Deixa-me pegar no processo de criação, que eu acho que para quem não escreve é sempre um tema misterioso. Como é que acontece? Senta-se, tem horas definidas? Como é que surge a ideia, o mote para cada poema, por exemplo? O caso deste livro surgiu, aliás, este livro surgiu de uma situação muito própria. A minha carreira académica é uma carreira muito... obriga-nos a um trabalho imenso em termos de investigação, de produção de crítica literária, de trabalho com os alunos, etc, etc. E eu tinha um objetivo neste ano de produzir, ou melhor, de dar desenvolvimento a esta ideia que já nasceu comigo já há alguns anos. Sentar-me e, durante 5 meses, produzir um livro de poesia. E foi isso que eu fiz. Posso falar, enfim, abrindo um pouco o jogo, já que me colocou essa questão, posso dizer que trabalhava uma média de 15 horas, 16 horas por dia. Aliás, trabalhei uma média de 15, 16 horas por dia durante quase 5 meses. Como se fosse um trabalho, Como se fosse um com trabalho, hora de entrada e de saída, exatamente. quase. E é assim que as coisas, se nós queremos de facto produzir um bom trabalho e se queremos apresentar, neste caso, ao leitor aquilo que nós, à partida, podemos considerar, ou neste momento eu considero como, enfim, um bom trabalho que fiz, pelo menos muita reflexão e muita escrita e reescrita me deu, mas basicamente era esse processo de trabalho. Quase definiu a tarefa, então? Defini a tarefa, defini o objetivo, quase como um guião. Quase como um guião. E a partir daí fui desenvolvendo texto a texto. Aliás, palavra a palavra, imagem a imagem, verso a verso, reescrita contínua. Portanto, o trabalho da escrita, de facto, exige muito. E foi basicamente esse o ritmo de trabalho, claro, que eu incuti a este livro. O Diniz tem também experiência, vasta experiência, noutro tipo de géneros, nomeadamente uma abordagem, se quiser, mais académica, ao nível do ensaio, da crítica literária, que são estilos diferentes, completamente diferentes. Completamente, são dois registros completamente diferentes. Não é? No caso da poesia, concretamente, é mais inspiração ou mais, perdão, uma expressão de transpiração, ok? Aqui no sentido de trabalho árduo. Claro que, vamos lá ver, a poesia, a noção romântica de poesia, do lado da inspiração da poesia, enfim, nós não podemos afeiçoar-nos muito a essa ideia. Naturalmente que o que surge no terreno poético, ou no terreno literário, ou no terreno seja, enfim, no registro narrativo, no registro lírico, etc., há sempre uma base existencial. Nós partimos sempre de uma base real. Agora, a inteligência, a capacidade, sobretudo isto, a inteligência e a capacidade de saber ultrapassar essa nomeação direta do real. Nós não podemos, naturalmente, escrever, enfim, considero eu, e é isso que eu trabalho com os meus alunos também, e é isso que eu procuro também desenvolver na minha vertente crítica académica. A boa poesia não pode corresponder ao eu existencial, há uma diferença. Portanto, há uma renomeação do real. Não há uma vivência, aliás, não há uma experiência da vivência existencial. Há sim, devemos incutir ao trabalho poético uma vertente, como é que eu ia dizer isto por outras palavras, a existência da escrita. A escrita é que vale. O fingimento literário. Há uma verdade poética, naturalmente, mas essa verdade não é a verdade existencial, porque há um trabalho que se faz sobre a linguagem. E perante o mesmo poema, aquilo que para mim é a verdade daquele poema pode ser diferente da sua. A plurissignificação. Claro. O texto tem vida própria. Agora, claro está, nós também não podemos ler um texto literário de qualquer maneira. O anything goes não vale.
Naturalmente que há um conjunto de princípios programáticos, de barreiras de leitura, de limites de leitura. Agora, naturalmente, o texto literário, neste caso, ou o texto poético, no caso do Orfeu Sem Mim, é um texto que se oferece à plurissignificação. Portanto, cada um tirará os... Naturalmente, dentro de um limite de interpretação racional. Sem dúvida. Dionísio, esta é uma ação, uma sessão interativa. Estamos, pelas regras que todos nós sabemos, obviamente sem público presencial aqui, mas estamos a ser acompanhados, obviamente, nas plataformas eletrónicas e vamos recebendo também algumas questões que vão sendo colocadas. Está aqui a primeira, que aliás falámos disso há pouco. Dionísio, como levamos as pessoas a lerem mais poesia? Como levamos as pessoas a lerem mais poesia? Qual é a finalidade da poesia? A poesia, de um ponto de vista utilitarista, não vale nada. A poesia não está... Da arte de uma forma genérica, não é? A poesia em si não tem uma força ativa no xadrez económico. Claro, poderá ter de outras maneiras, mas estou a ver agora a incutir contornar esta ideia com uma outra perspectiva. Não, de um ponto de vista utilitarista não tem finalidade. No entanto, há que considerar a poesia como uma das atividades construtivas, uma das atividades humanas construtivas mais importantes. Porque a poesia ensina-nos, a boa poesia, ensina-nos a ver o real de outra maneira. Ensina-nos a autoconhecer-nos. Ensina-nos a entrar nos nossos sentimentos mais íntimos. Ensina-nos a perceber o outro. Ensina-nos, naturalmente, numa visão mais humanista desta questão, ensina-nos a perceber e a aceitar o outro, a diferença de sentimentos, a diferença de pensamentos. Portanto, e isto é importante. Torna-nos pessoas melhores, de alguma maneira. Se nos torna pessoas melhores a poesia, exatamente. A leitura. E quando se fala hoje em dia na crise das humanidades, a poesia tem um papel importante para nós não nos esquecermos de que temos bons sentimentos, para nós não nos esquecermos de que há que respeitar a diferença. Hoje em dia, então, neste mundo tão digital, tão impessoal, de alguma maneira, não é? Exato, e pessoal, para não... Enfim, avancemos depois, podemos avançar por aí, isso tinha tanto... Mas, neste contexto de globalização, de ideias, de sentimentos, de obras, de atividades, de comportamentos, a poesia, a boa poesia, bem lida, bem interpretada, bem escrita, porque há sempre. O texto não é texto se não for lido. É um texto, claro, mas naturalmente que não tem vitalidade. A finalidade é ser lido, exatamente, ser mostrado. Sempre. Mas a boa poesia deve-nos ajudar, ou ajuda-nos, a compreender-nos melhor e a compreender melhor o mundo. E essa pedagogia é importante, então, para levar mais pessoas a ler poesia. Exatamente, e não custa nada. Se for boa poesia, naturalmente. Claro, e é um prazer, obviamente. Exato. Claro. Temos aqui uma segunda questão. Já andámos lá perto, mas esta é mais concreta. Pergunta se a escrita da poesia é mais cirúrgica do que a escrita de outro género literário. Depende, primeiro, da pessoa que escreve num registro ou noutro. Depende do objetivo que queira incutir a um texto ou a um outro texto. Há poemas, os poemas de Shakespeare são obras de arte. Muitos textos do Fernando Pessoa são verdadeiras obras de arte. São textos que obrigaram certamente a muita reflexão, a muita escrita e muita reescrita, a tal cirurgia sobre a palavra. Pode demorar mais ou menos tempo, depende. Quer dizer, se eu falo de um romance, de um Guerra e Paz, por exemplo,
Se eu falo dos maias, naturalmente, são textos que levam muito tempo, enfim, por todas as características que os definem. Mas há textos poéticos, posso dizer, por exemplo, no meu caso, eu tive aqui um texto que me demorou quase um pequeno texto, 6, 7 versos, que me demorou uma semana a escrever. Porque me obrigou a muitas leituras, obrigou-me a ler e a reler muitos bons poetas, Neruda, que são presenças são presenças neste livro. O Neruda, Clarice Lispector, Vinícius, o Régio, a Sofia está cá muito presente, o Eugénio está presente, enfim, há todo o Pessoa, naturalmente, também. São as influências. No fundo, somos o que lemos também, de alguma maneira. Exatamente. Assim, nós somos a circunstância, dizia, enfim. Mas nós somos também aquilo que lemos naturalmente, mas uma boa base de leitura também nos permite desenvolver e enverdar por determinados caminhos da excelência. Neste Orfeu sem mim, o tema então é o amor, de uma forma genérica, e o Dionísio já há pouco disse que aborda todo o ciclo, se quiser, mas há aqui uma carga, muitas vezes, diria, negativa no sentido, porque o amor também é sofrido de alguma maneira. Há nostalgia, há desencontros, há sofrimento, fala-se da noite, da chuva, da morte, dessas coisas todas. De um sentimento clandestino também, não é? É um bocado aquela ideia que não há amor sem sofrimento, de alguma maneira. O amor, assim como a escrita literária, dá ou pode provocar um bom entusiasmo. Enfim, e digo a escrita literária, digo qualquer atividade profissional bem feita. Naturalmente, se a pessoa gosta daquilo que está a fazer e incute muito de si àquilo que está a fazer, pode naturalmente trazer esse lado de encantamento. Tal como o amor. Mas o amor tem o seu lado de sofrimento também. E o que eu procurei neste livro, com base nas múltiplas histórias, narrativas, aliás, do poeta e músico Orfeu, procurei dar essa evolução, transmitir essa evolução da passagem do tempo, e o tempo está muito presente neste livro também. A passagem do tempo sobre os sentimentos. A passagem de um tempo inexorável, inexorrável, que obriga provoca o desgaste de alguns sentimentos. Mas há o bom sentimento, o respeito, o sentimento mais profundo, esse permanecerá sempre. Ainda que à custa de muitos momentos de revolta, de ciúmes, esse lado mais, diria, trágico, não no sentido clássico do termo, mas mais trágico do sentimento, até à morte do corpo e também morte dos sentimentos, ou das sensações, de algumas sensações, de alguns sentimentos. Naturalmente que a morte do sentimento não tem nada a ver com aquela primeira fase de encantamento, de magia, enfim, e procuro, de facto, abordar esse ciclo, como disse, ao longo do livro. Nota-se na edição, aliás, o livro já vai para a terceira edição, está na segunda agora, a caminho da quase a chegar à terceira, pelo que me disseram. Que é ótimo e é bom, de facto, que a leitura da poesia vá avançando. Mas dizia eu que nota-se no arranjo gráfico de algumas páginas, eu não sei se lhe chama um cuidado especial. Muito. Isto é, aquilo não foi deixado ocorrer do processador de texto. O leitor pode dar-se conta disto. Cada texto tem a sua configuração, a sua apresentação. Sem colar demasiadamente a forma ao conteúdo, procurei, no entanto, desenvolver em cada texto de forma criativa também, mas também muito estudada, uma configuração formal do texto. Isso, de facto, estão... Brinca-se com a forma que as palavras assumem na página. Exatamente. Há desenhos na página, claro, quase. E por isso levar-nos-ia, então, à história da literatura portuguesa, e não só da literatura portuguesa, enfim, da poesia experimental, etc. Claro. Mas, basicamente, isso também
que, como compreendeu que trabalho com a literatura portuguesa no superior e todos, basicamente, trabalho com todos os períodos literários e grandes manifestações literárias, enfim, é uma matéria que, enfim, com a qual eu convivo quase diariamente também. O Dionísio Villamaior, de facto, tem essa carreira académica, que é a base, imagino eu, do seu trabalho, da sua ocupação. Aliás, é a minha base. É a minha base mas depois tem este seu, não sei se é um passatempo da escrita, da poesia. Sim, sim. O que o leva, de facto, a entrar noutros e a trabalhar, a meter as mãos na massa de outros géneros, nomeadamente a crítica e o ensaio. Exato. O que é que lhe dá mais gozo, mais prazer? As duas vertentes. Por igual. Naturalmente, são estilos muito diferentes. Sim, muito diferentes. Uma implica um trabalho de investigação diferente. Ainda que a noção de investigação, de trabalho, de reescrita, de reconformação da palavra, porque naturalmente um texto crítico tem que trazer sempre alguma coisa de novo. Portanto, há necessidade de renomear aquilo que está já nomeado. A poesia é exatamente o texto, a criação, produção, eu prefiro a palavra produção poética, é exatamente a mesma coisa, neste sentido. Agora, o gosto, gosto tanto de escrever poesia, como gosto de enfim, desenvolver todas as minhas atividades, e são muitas atividades académicas, como gosto também de percorrer um pouco outra área, como é a área musical, que já me acompanha também desde criança. Já vamos falar disso daqui a pouco. Ainda na escrita, mas sente-se mais livre a escrever poesia, isto é, dá-lhe um espaço, uma vez que não está ligado a uma atividade académica, a crítica literária e o ensaio. Sim, Estão, e obviamente, e têm um processo e um método mais ou menos científico, de alguma maneira, quer dizer, estão balizados de alguma maneira. Os graus de liberdade são diferentes quando se escreve poesia e quando se está num ensaio crítico? É assim, naturalmente que estando numa carreira académica universitária, há um determinado conjunto de obrigações, para além daquilo que nós gostamos de fazer, mas há um conjunto de obrigações às quais nós temos que obedecer, naturalmente. Produzir, investigar, ler, produzir, lecionar, organizar grupos de trabalho, etc. Bom, mas isso traz, de facto, muitos pontos positivos, porque também nos acrescenta, tal como a poesia, o campo poético também, bem trabalhado e bem lido, também nos acrescenta, também dá-nos muito aquela ideia do George Steiner, a poesia é sempre um acrescentamento do leitor. E a crítica literária também. Claro que a crítica literária exige um outro tipo de entrega e outro tipo de perspectivação sobre a linguagem, naturalmente. Eu estou a criticar um texto literário, do outro lado estou a produzir um texto literário. Claro que se as duas esferas, enfim, no meu caso, enfim, aconteceu isto, não, porque de facto estou na área académica, mas se as duas esferas se interseccionam, tanto melhor, creio eu. Pelo menos é assim que eu penso. Agora, naturalmente que o olhar sobre a palavra é diferente. Isso é a utilização das palavras e o peso de cada palavra também. Claro, exatamente. Depende do contexto também. Exatamente. Quando se senta e já percebemos que tem um método muito, há pouco utilizou e corrigiu até, em vez de criação poética, produção poética, exato. Que é um termo mais ligado ao trabalho. Ao trabalho e a coisas mais, se quiser, palpáveis. Sim, mais laboral, mais económico, se quiser. Mas quando se senta então para começar a escrever um poema, no seu método, já tem o poema na cabeça de alguma maneira? Mais ou menos. Ou ele vai-se escrevendo verso a verso? Não, o tema tenho. E depois vai-se trabalhando verso a verso, estrofe a estrofe, reescrevendo, cortando, acrescentando, rasgando. E acontece-lhe chegar a um caminho completamente diferente daquilo que poderia imaginar quando começou com o primeiro verso. Nunca esquecendo que, à partida, à início, existe sempre pelo menos comigo, existe sempre uma ideia que é geradora do texto em si, não é? Se eu pretendo, e por isso é que eu digo produção poética, um pouco também a minha costela pessoana, digamos assim, também me
interpela, não é? Naturalmente que a poesia não significa eu escrever um texto que corresponde exatamente àquilo que eu estou a sentir. Eu estou muito contente, então vou dizer, os passarinhos estão a cantar, o sol está a brilhar, um lindo dia espetacular. Fiz. Aqui está um... Não é assim. Desculpe, caiu o microfone. Caiu o Luísa, microfone. Só para... Mas eu posso falar na assim camisa? ou Não, pôr aqui na camisa? Vamos pedir ajuda. Não é preciso. Já está, fantástico. Naturalmente que eu não vou há um trabalho que é preciso dedicar ao texto, não é? Eu posso estar entusiasmado com alguma coisa na minha vida e posso escrever um texto com uma carga melancólica, uma tonalidade desassossegada incrível. E aí é que está também o valor, o tal fingimento, o fingimento pessoano do Fernando Pessoa, não é? O poeta é um fingidor. Agora, o texto literário tem a sua verdade literária, não corresponde à verdade existencial. Não temos que tomar pelo valor facial, como é evidente. Exatamente. Agora, há esse trabalho sempre, esse trabalho de produzir mais do que criar no sentido romântico do termo, porque obviamente também o termo e conceito criar, aplicado à questão, seja da produção literária, produção audiovisual, o que quer que seja, tem sempre alguma coisa de circunstância, não é? Alguma coisa de inspiração. Mal seria se não fosse. Se não houvesse, claro. Agora, a inspiração só per si não nos leva a lado nenhum também. Fica cá dentro se nós não a pusermos em prática de alguma maneira. É assim, quando às vezes a brincar digo assim, e falo até com os meus alunos sobre isso também, aquela jogada do Ronaldo, ele teve um momento inspirativo, um momento de inspiração incrível. Sim, mas ele para fazer aquele momento teve muitos anos a trabalhar. Muitos anos de trabalho. Portanto, aqui, obviamente, em campos diferentes, naturalmente. Claro. Mas o processo não é muito diferente. Exatamente. Obviamente. E como é que o crítico literário, o académico que olha para o trabalho dos outros numa lógica de análise, depois se sente no papel de escritor? Isso não assusta de alguma maneira? É como o crítico de cinema passar a realizador de alguma maneira, não é? Assusta um pouco, porque naturalmente é uma outra cadeira que nós estamos a ocupar, não é? Cadeira no sentido de trabalho, não é? Sem dúvida. Outra Estamos gaveta. a mudar de posição de alguma maneira. E aí vemos, no meu caso, eu via o texto em si com outro olhar. Naturalmente que procurei sempre obriguei-me sempre a ler o texto também com o olhar de crítico. Ou seja, com o outro meu lado, que também me ajuda, naturalmente, e ajudou certamente em muitas... Torna mais exigente também, de alguma maneira. maneira. Muito mais exigente, não é? Em relação ao trabalho final. Esse duplo olhar também funcionou aqui neste livro, naturalmente. E agora, colocando-se nesse seu papel, nessa sua cadeira de criador, de poeta, sente-se injustiçado de alguma maneira ou quando criticam, no sentido analítico do termo, o seu trabalho, ou revê-se naquilo que escrevem sobre a sua obra? Gosto daquilo que escrevo, gostei daquilo que escrevi, revoltei-me com muita coisa que escrevi, não gostei em muitos passos daquilo que estava a escrever, mas o sentido de brio na escrita procurei sempre aplicá-lo. O resultado final, posso dizer que gostei do resultado final. Gostei do resultado final, mas para chegar a esse último estádio, revoltei-me muitas vezes comigo mesmo e desassosseguei-me muitas vezes com aquilo que estava a escrever, porque não gostava ou porque rasguei muita coisa. Enfim, mas também nós estamos aqui para tentar, nesta vida, para tentarmos também tentar sermos um bocadinho melhores, não é? Naquilo que fazemos. E foi isso que eu também procurei fazer, sempre com o sentido que eu, aliás, procuro incutir a todas as minhas atividades de brio profissional.
Há pouco já falámos disso, o Dionísio Vilameiro falou disso, de outra sua faceta artística, que é músico, é maestro, tem formação de conservatório e é o grande dinamizador do Coro Mozart. Exatamente, em Viseu. Que é um projeto fabuloso. Que é fantástico. Fantástico. No fantástico. fundo também reescreve de alguma maneira obras clássicas e uma abordagem a temas... Sim, o Mozart trabalha não essencialmente com o clássico, neste caso. Trabalhamos, aliás, temos vários temas clássicos também, alguns temas clássicos. Mas este Mozart, este coro que nasceu aqui, faz precisamente 15 anos este ano, procura desenvolver procurou abrir novas perspectivas ao campo coral já existente a nível nacional. Sempre sob a batuta, digamos assim, da escola americana, que é uma escola que me diz muito, por muitos motivos, e procuramos explorar diversos cambiantes musicais com uma tónica muito forte no musical. E como é que esses dois campos, da música e da poesia, jogam um com o outro? A música... Ou não fosse Orfeu, músico poeta, e poeta, exatamente. O deus grego, que era plurifacetado também em termos artísticos. A música nós associamos muito a ritmo. O ritmo é importante na música. É importante. De alguma forma ajuda na poesia, que também é muito ritmada de alguma maneira a poesia, não é? Como é que eu vejo os dois campos? Claro que o ritmo é importante. Claro que irmos ao encontro dos atores, no sentido técnico ou técnico-literário do termo, é importante. É natural que ter um grupo de jovens, como é o caso do Mozart, fabuloso, é muito importante. E é bom e dá-nos um entusiasmo incrível. Agora, como em tudo na vida e como aquilo que, na minha opinião, deve ser encarado como material ou produção da excelência, nós temos de trazer sempre coisas novas. E o Mozart o que tem feito, e é isso que eu procuro também incutir a este grupo de jovens fabuloso, a novidade. Nós temos que trazer sempre, estarmos à frente do horizonte de expectativas. Temos que ultrapassar o horizonte de expectativas. Temos que criar coisas novas. E essa noção de trazer alguma coisa de novo e que mexa, que mexa com o interior das pessoas em todos os bons sentidos, é isso que eu procuro trazer, seja na música, seja como procurei fazer no campo da poesia. Trazer alguma coisa que acrescente a linguagem, que acrescente a música, que acrescente o outro, no sentido de leitor, espectador, ouvinte, ator, o próprio jovem que está no Mozart, ator, eu poético, eu fingidor poético, leitor, portanto, há sempre a necessidade de essa ideia de renomeação do real, seja pela poesia, seja pela música, seja pelo campo, literário, campo musical, campo artístico, campo técnico-científico. Portanto, há que trazer sempre alguma coisa nova, porque nós estamos aqui, de facto, não para repetir ideias. Claro que muitas vezes assim, nada surge do nada, naturalmente. Nós construímos sempre alguma coisa de alguma coisa que já existe. Mas mexer, transformar, pego novamente na ideia do Jorge Steiner, trazer algum acrescento ao leitor, ao ouvinte, ao outro que está ao espectador. Trabalha com jovens há muito tempo, na sua atividade universitária, também no Coro Mozart. Nesses 15 anos já temos quase uma geração de diferença. Duas gerações. Ou duas gerações.
Sente de alguma forma daquilo que vai contactando e do trabalho no terreno que faz com os mais novos, se quiser, uma faixa jovem em que se começa com o vigor da idade, de passagem para a vida adulta, sente alguma evolução na forma como os jovens apreendem a cultura, quer a música, quer a literatura, a poesia? Sinto. Sinto também por diversos fatores. Um fator tem a ver com esta cultura globalizante, este estado de vivência global. Porquê? Porque nós, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que os jovens, hoje, cada vez mais, e nós temos aí tantos jovens e bons jovens nesta equipa de profissionais, claro. Os jovens têm hoje um conjunto de estímulos que há 30 anos não havia. Têm todo o acesso na ponta dos dedos. Exatamente. Para além do acesso na ponta dos dedos, têm a possibilidade de, em pouco espaço de tempo, conseguir contactar com uma multiplicidade de manifestações naquilo que eles procuram. E, naturalmente, que isto, em termos psicológicos, e em termos individuais, vai provocar avanços qualitativos, naturalmente. Um jovem hoje está muito mais aberto e trabalha de forma muito mais heteróclita em termos culturais do que se calhar um jovem mais empenhado politicamente, também é verdade, há 30 ou 40 anos. Hoje o empenho político é diferente, mais do que um empenho político, é um empenho social, é um empenho cultural, claro, não vou para a questão das redes sociais, que também tem naturalmente a sua importância nesta divulgação global da cultura. E o jovem, cada vez mais, hoje, o jovem vem imbuído de um conjunto de informações muito mais vastas, que também tem a sua consequência negativa. Que é excesso, provavelmente, de informação. Porque, obviamente, se o jovem não for devidamente orientado no sentido de saber selecionar, isto passa-se com os estudantes universitários, com o estudante, com os nossos filhos, toda a gente, com os jovens, connosco. Claro. Se o jovem, neste caso, se não for devidamente orientado, e se não for devidamente educado, entre aspas, ele não consegue selecionar aquilo que se calhar vale a pena selecionar, porque são tantas informações. Os estímulos são muito grandes. Hoje faz-se uma dissertação de mestrado quase que em casa. Há 30 anos, há 40 anos, nós tínhamos que corrermos as bibliotecas todas, claro, as universidades, íamos para a França, eu, no meu caso, estive tanto tempo em França, na Polónia, em Itália, enfim. Hoje o acesso à fonte de conhecimento é muito mais rápido e muito mais eficaz. E, só para terminar, o jovem, de facto, hoje, traz um acrescento de informação que lhe permite, com facilidade, desenvolver até, por causa do maior número de competências também que possui e da amplificação das suas competências, desenvolver caminhos e percorrer caminhos que antes seria impossível, se calhar. Claro, ou então demorariam muito mais. Ou demorariam, exatamente. Sem qualquer dúvida. Dionísio, temos mais uma questão que é colocada por Paula Colseiro. Ela pergunta como definiria o amor nestes tempos de pandemia. Ora bem, Paula Colseiro foi minha colega de curso em Coimbra. Grande grupo aquele, já tenho saudades daquela malta toda. Como é que eu defino o amor para já, o amor é complicado e não é complicado. Complicado porque, naturalmente, com todas as necessidades que nós temos que obedecer em termos de distanciamento, de cuidado e tal, embora no núcleo familiar, enfim, ou núcleo, no caso, no núcleo amoroso, digamos assim, agora utilizando uma expressão mais dentro do livro Orfeu sem mim, aquele núcleo amoroso será naturalmente diferente. Mas é muito complicado, é uma situação muito complicada porque a espada de Damocles, e agora utilizando uma expressão também que me é muito cara, em termos de escrita poética, a espada de Damocles está em cima de nós. E nós temos sempre este fantasma, o que é que... Agora,
Isto em termos muito gerais, naturalmente. Agora, claro, que quero acreditar e enfim, e sinto isso, que os núcleos familiares, os núcleos de amor familiar, naturalmente, ficam a ganhar, certamente, ou poderão ficar a ganhar com isso, porque o confinamento obriga a um diálogo, no sentido mais geral do termo, entre os elementos que configuram esse núcleo amoroso. Já que a pergunta foi sobre o amor. O amor em tempos de pandemia. Exatamente, amor em tempos de pandemia. Isso faz-me Quase lembrar em outro... tempos de cólera. Exatamente. Quase que me reenviava para a Isabel, a Helena, mas enfim. Exato. Mas é complicado, é um contexto muito complicado, mas... e até por uma razão também, é complicado, porque o amor, vamos lá ver, o amor não é apenas uma relação a dois. O que é que eu quero dizer com isto? Para não haver duplas ou dúbias interpretações. Ou triplas. Ou triplas interpretações, não. O que eu quero dizer não é um amor a dois. O que é que eu quero dizer com isto? O amor depende, a relação amorosa, naturalmente, depende de muitos fatores. Depende de um elemento, outro elemento, portanto, do par amoroso, digamos assim. Os amantes, vou utilizar os amantes no sentido técnico dos que se amam. Claro. Dos que se amam. O amor depende de muitos fatores. Se eu não consigo trabalhar, se eu não tenho condições para trabalhar, se eu sou despedido, por exemplo, eu sou um trabalhador, a minha empresa tem um problema qualquer, sou despedido. Assim, isso vai se refletir na relação, qualquer tipo de relação, seja amorosa, seja não interessa. Tenho problemas em desenvolver o contacto, a necessidade do contacto afetivo com pessoas, com amigos, estar com os amigos, que nos dá uma certa liberdade e um certo relaxo e uma certa abertura para nós podermos também encarar o sentimento amoroso de uma outra forma. Portanto, o que eu quero dizer é que quando não depende só dos dois, depende de muitos fatores. Claro que são aqueles dois elementos, o eu e o outro, aqueles dois amantes no sentido que se amam, que têm os seus sentimentos. E o amor é plurifacetado. Exatamente. Agora, há todo um conjunto de circunstâncias que naturalmente afetam Claro. negativamente, mas também também positivamente, naturalmente. Claro. Vila Maior, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Isto passa como as cerejas e como os copos de vinho, de alguma maneira. Passou. E era imperdoável que não terminássemos sem lhe pedir para escolher um poema deste Orfeu Sem Mim. Esperemos que os poemas não sejam como aos filhos, em que nós não conseguimos escolher um, não é? Eu tenho dificuldade, de facto, dificuldade porque se calhar eu posso ler rapidamente um que reenvia para uma das facetas mais importantes quando se fala do sentimento amoroso. Vários escritores, diversos escritores, enfim, lembro o Almada Negreiros, por exemplo, mas enfim, tantos escritores, tantos poetas que escreveram, obedeceram a esta ideia: 1 mais 1 é igual a 1, referindo-se ao amor. Esta ideia de união, de unidade, que nos poderia só levar-nos para muita coisa. E a sua câmara é aquela ali, então. E eu vou ler então este poema que me é muito, muito caro, para os meus olhos verem. É um tema pequeno, é um poema pequeno, mas que plurissignificativo e que pode dizer muita, muita coisa. Para os meus olhos verem, bastam os teus. Para os meus dedos, basta-me o teu gesto. E para me caminhar em ti, não me basta a brisa com que te recordo, não me basta o olhar com que me cantaste o vento, não me basta morder o esplendor dos teus cabelos, não me basta ter-te nas minhas palavras. Bastam os teus olhos para os meus olhos verem.
Dionísio, foi um prazer tê-lo aqui para Eu falarmos agradeço o convite. deste Orfeu Sem Mim e para falar também da sua carreira, que é plurifacetada. Foi um gosto estar aqui. Um livro das edições esgotadas, de Viseu, por acaso também, e que tem feito também um bom trabalho, e parabéns também a eles. Muito obrigado. Obrigado. Esta sessão deste Festival Literário de Viseu, deste Tinto no Branco, fica por aqui. Foi um tinto, de facto, que nos esteve a acompanhar aqui. O Chão da Quinta, fantástico, Toriga Nacional. Nós retomamos este festival às 16 horas e estará aqui o Mário Augusto para falar de televisão e cinema em Portugal. Até lá.